A gente se cancelou no primeiro No primeiro episódio. episódio, a gente já se cancelou já. Eu vi que vocês botaram isso no Instagram, eu falei, como Mas assim, a gente não vai contar porque tem que assistir. A ideia de colocar aquilo foi propaganda e marketing. Bom, gente, tudo bom, Ani? A gente está aqui hoje no mais um podcast do nosso Farofa. Quem tá no YouTube, né, na verdade, tá vendo que a tela tá um pouco diferente, porque hoje a gente tem Lorena, linda, maravilhosa, Lorena Freitas. Lorena é a única pessoa do mundo que eu conheço, não, conheço outras pessoas, mas ela é a única pessoa do mundo que não consegue falar o próprio nome. Mas Nenhum dos três. Nenhum dos três. E hoje a gente tem uma convidada. César não sabe dessa história, não, né? Lorena não sabe. O nome da Lorena é de Lorena de Freitas Pereira. E ela fala Lorena de Freitas Peguega. Ela não Lorena sabe de Freitas Pereira. Ela não sabe falar o próprio nome. É a única pessoa do mundo que eu conheço. Você que tem língua presa, teste em casa se você consegue falar seu próprio nome. Vai ser divertido. Bom, eu sou a Érica. E eu tô aqui começando hoje o podcast, vou passar a palavra pro César. E é isso, galera. Bem-vindos a mais um programinha. Oi, eu sou o César, tá difícil a quarentena. É isso. Compartilha do seu sentimento. Bom, então já que eu já falei pra caramba e o César falou que tá difícil a quarentena, a gente vai deixar a Lorena apresentar o programa hoje. É contigo, Lorena. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui. Eu não sei nem do que eu vou falar, mas vamos falar. Ai, meu Deus. Vão cancelar a gente no segundo episódio. Se não cancelaram, você que não cancelou a gente no primeiro, vai cancelar no segundo, com certeza. Mas quem tá vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever para depois cancelar a inscrição. Não tem como cancelar se você não assinou o canal. Exatamente. Tem aquele sininho lá. Sempre quis falar isso. Bota lá para apertar o sininho. Deixa comentário aí. Pode falar bem, falar mal, dar like, dar dislike. O importante é interagir com a gente. Der o dislike, faz a propaganda. Porque a gente precisa do link compartilhado, tá? Por favor. Bom, gente, o programa de hoje vai falar sobre produtividade na quarentena. A gente prometeu, começou a falar sobre literatura, a gente teve um primeiro programa maravilhoso, pelo menos eu achei maravilhoso, acho que o César também achou maravilhoso. Eu também achei. Achei fantástico, os apresentadores foram bem, foram tranquilos, ninguém estava nervoso. E a gente começou a falar sobre a questão da literatura, como a gente começou a ler e tal. E por que a gente puxou esse tema de produtividade na quarentena? Porque eu li uma reportagem sobre leitores ávidos na vida fora da quarentena. E aí, de repente, chega a quarentena, você acha que vai ler mais do que você lê e, na verdade, você não lê nada. E essa produção de leitura cai a zero. Então, a gente começou a falar sobre essa questão de tem que ser produtivo na quarentena, eu tenho que ler todos os meus livros da biblioteca nessa quarentena. Então, a gente trouxe esse questionamento e para participar com a gente hoje, Lorena. Então, eu sou Lorena de Freitas, como vocês viram, eu não consigo falar isso, é difícil. Eu sou pesquisadora, sou estudante de doutorado e eu trabalho numa instituição incrível, né, que está me permitindo trabalhar de casa. Mas isso tem trazido uma série de desafios, porque eu também sou uma pessoa muito da rua, né? Vocês me conhecem e sabem bem disso. Para mim, parar dentro de casa, assim, é um desespero, né? E eu tô tendo que conviver com isso há muitos meses, porque eu estou fazendo quarentena de verdade, eu estou ficando em casa desde março. E, enfim, acho que esse tema é um tema muito caro para muita gente, assim, né? Que de fato está se empenhando em manter o distanciamento social, mas, né, tá tendo dificuldades aí de produzir coisas. Bom, eu também tive, graças aos céus, eu tive a oportunidade de continuar o meu trabalho de casa, mas é muito complicado, porque a Quinha e eu, a gente vinha conversando isso, Lorena, e eu acho que todo mundo que está escutando, que está assistindo, pode se identificar, que às vezes tem dia que você não tem aquela diferenciação de sair do espaço físico do seu trabalho. Parece
E o meu quarto, que é onde fica o meu computador, que é o melhor computador que eu tenho para fazer o trabalho, é tudo no meu quarto. Trabalho no meu quarto, acaba, não vou pro meu quarto descansar, eu já tô lá, e aí não tem diferença. Aí tem umas horas, Deus do céu, tem umas horas que dá vontade de atacar tudo pela janela. É normal, todo mundo tá passando isso e é aquilo. Felizmente, a gente tem a opção de fazer isso de casa. Tem muita gente que não tem como. Tem gente que o trabalho é impossível mesmo fazer. Tem gente que a empresa não corre atrás de pelo menos tentar isolar os funcionários em casa direitinho. E a Kinga com a experiência dela como professora, né? Gente, é complicadíssimo, porque a sensação que as pessoas que estão de fora, né, veem é que a gente professor, né? A gente tá só gravando uns videozinhos, ou então faz uma live aqui, outra live ali com os alunos. Só que eles não têm noção do que é o trabalho de se gravar um vídeo, de editar um vídeo. Porque até essa live que eu tô gravando, tô fazendo com os meus alunos, ou seja, é ao vivo, né? Eu tenho que gravar e eu tenho que depois colocar na plataforma deles, porque existe aquele aluno que não tem acesso à internet, ou que o pai tá usando a internet na hora da aula. Porque não é só o aluno que está em casa, a família toda está em casa. Então, essa aula tem que ser gravada, editada. Só para vocês terem uma noção, assim, o César vai falar disso muito melhor do que eu, porque é ele que edita os nossos vídeos, né? Eu sou uma simples professora amadora nesse mundo de edição, mas para editar um vídeo de 20 minutos, às vezes a gente demora 2 horas. Então, imagina ter que preparar muitas aulas, depois dar muitas aulas, depois gravar muitas aulas, é muito complicado. Por mais coisas que eu faça na quarentena, eu não me sinto produtiva. É incrível isso. Eu passo o dia inteiro trabalhando, às vezes eu pego no computador 6h30 da manhã e eu largo 10 horas da noite e eu tenho a nítida sensação que eu não fiz absolutamente nada. É muito ruim e é frustrante essa sensação de você não ser produtivo. Porque antes da quarentena, né? Eu também estou fazendo a quarentena bonitinha, eu só saio da quarentena para coisas emergenciais, tipo mercado, porque a gente precisa comer, e médico, porque eu estou fazendo um tratamento, enfim, de saúde. Fora isso, eu não vou para lugar nenhum. Então, é muito frustrante você se ver realmente preso entre 4 paredes. É claustrofóbico, né? Então... você fica até sobrecarregado das pessoas que convivem, por melhor que seja a convivência. Exatamente. Chega uma hora que você não quer olhar para a cara da sua mãe, da sua avó, do seu cachorro. Você não quer olhar, você quer ficar ali, você quer silêncio, E engraçado que as pessoas que convivem com a gente dentro de casa, elas são diferentes. Então, a partir do momento que a gente quer silêncio, é incrível, né? Hoje a gente levanta e fala assim, hoje eu quero silêncio. Aí naquele dia a pessoa quer falar pra caraca. É assim. E aí se você fala assim, pô, me deixa quietinho só um pouquinho. Não, porque você quer. E começa uma discussão desnecessária. E tem uma outra coisa também, assim, que tem acontecido muito comigo, são os barulhos de se estar em casa, né? Que às vezes não é nem a pessoa que convive com você, mas é o teu bairro, assim, é a tua rua, né? Então, às vezes aqui eu falo, não, hoje eu tenho que terminar esse texto. Aí eu sento para trabalhar, da meia hora meu vizinho coloca várias músicas extremamente altas, assim, ele bota virado para a rua, né? Porque a intenção é realmente animar a quarentena de todo mundo, ele não é egoísta nesse ponto. E eu fico aqui, assim, um pouco com muita dificuldade de conseguir produzir, né? Então, assim, acho que além do desânimo que bate da gente abrir o olho na cama e já ver o computador e falar, né, tá ali, o trabalho tá ali. A gente tem que lidar com a família, ou quem é sozinho, eu acho que é pior ainda, ter que lidar com a própria companhia o tempo todo, só isso, nada mais. E tem que lidar também com essa vivência comunitária, mesmo na distância, né? De cachorro latindo, às vezes eu faço reunião, vizinho briga, cachorro late, é funk, né? Então é muito incerto, né? A gente sabe como o dia começa, mas não sabe o quanto a gente vai conseguir produzir nesse dia, porque por mais que não esteja muita coisa acontecendo, aqui dentro é muita coisa acontecendo, né? E é aqui dentro de todo mundo que está aqui em volta, né?
Então, se o meu vizinho quer botar uma música alta, é porque, cara, ele tá precisando dessa válvula também, né? Legal, eu achei empática a sua visão. Melhor do que eu tenho uma visão meio egoísta. Às vezes eu tô num dia ruim e eu falo, filho do... mas você tinha falado uma coisa interessante. Às vezes é uma válvula de escape que a pessoa precisa. Tipo, cada um sabe o que está passando. E é aquilo, pelo menos, eu não quero soar pretensioso, mas eu acho que eu vou ser. Do que eu convivo com vocês duas, que eu conheço de vocês, assim como eu, nós somos pessoas que nos mandariam de volta para Cuba porque nós temos consciência social. E passar por isolamento com nada mais do que se informar, por exemplo, por notícia, eu acho que vocês ficam com a mesma sensação que eu, de que o mundo literalmente está acabando, e fica muito mais difícil, porque eu não sei se vocês estão com essa sensação de desesperança, às vezes. Não, mas isso é um sentimento coletivo, porque ontem eu vou falar temporalmente, porque o programa vai sair um dia depois. Então, no dia, deixa eu olhar aqui no calendário, no dia 16 de junho, foi o que aconteceu, eu estava dando uma live. E aí o Google Meeting, ele surtou e, enfim, eu não consegui mais dar essa live. E foi algo que aconteceu com várias pessoas, aconteceu com vários professores, na verdade. Na verdade, aconteceu com todo mundo que administrava a sala, né? Os meus alunos conseguiam entrar e eles conseguiam se comunicar entre eles, mas eu, como administradora da sala, estava assim, não estava conseguindo. Foi um fracasso total. Todas as lives que eu consegui dar de manhã pelo Google Meeting. E aí, eu conversando com os meus alunos pelo WhatsApp, porque eu estava ouvindo eles no Google Meeting, mas eles não estavam me ouvindo, então eu estava mandando as coordenadas pelo WhatsApp do que a gente ia fazer. E aí, um aluno mandou e falou assim, professora, será que o mundo está acabando? O Google está saindo do ar e é para a gente não saber? Esse comentário veio de uma criança de, sei lá, 13, 14 anos. E essa criança não tinha que estar preocupada com isso. Sabe? Qual o nível de ansiedade que essas crianças estão chegando, né? Exatamente. Hoje, a gente trouxe os gêmeos para cá. Eu tenho um casal de gêmeos que são meus primos, né? Eles vão fazer 6 anos. E a minha mãe veio conversar comigo ontem, porque, enfim, o pai deles estava em casa, agora vai voltar a trabalhar, e para a segurança deles, a gente trouxe eles para cá para ficar todo mundo em quarentena junto. A minha mãe falou que a Sofia está sofrendo de ansiedade, porque ela está trancada há mais de 3 meses em casa, só ela, o irmão e a mãe, e que minha mãe estava muito preocupada com ela vir para cá sem a mãe, para a mãe poder resolver as coisas que ela tem que resolver, né? E ela estava tendo crise de ansiedade, não está conseguindo dormir, está com medo de subir a escada. Olha que loucura. E ela não consegue subir a escada. E ela vai fazer 6 anos, ela tem 5 anos. Muito cruel com todo mundo, né? Eu acho. A gente acha que criança sente menos porque tá brincando, tá de sacanagem aí, fazendo trabalhinho e tal, mas eles sentem muito também a falta do convívio social, né? Voltando um pouquinho para a questão mais ligada ao trabalho, isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque eu percebi isso hoje. A minha concentração com o meu trabalho está muito frágil. Qualquer coisa está me desconcentrando e é uma força que eu tenho que fazer para não ficar rolando meu feed no Instagram, no Twitter, no Facebook improdutivamente, porque eu estou cheio de coisa para fazer no trabalho, mas, sei lá, qualquer coisa, qualquer barulho está me desconcentrando. Não sei se vocês estão tendo isso. Se eu não tivesse quarentena, eu ia conseguir me concentrar. É engraçado que eu sempre me orgulhei de me acostumar com o ruído da rua. Então, quando eu fazia faculdade, né, morando em Realengo, estudando em Niterói, eu passava rolê total. Viajava, assim. hein? Pô, todo dia, porque eu não tinha dinheiro, todo dia. Não tinha dinheiro, amigo, para ficar pagando alojamento lá, não. Era ida e volta todo dia. 6 horas da manhã pegando... 6 horas da manhã, não. 6 horas da manhã eu já estava dentro do ônibus. 5h30. 5h30 da manhã eu estava me encaminhando para o ponto de ônibus. E aí, a maioria dos meus trabalhos de faculdade, né, de estudos e tudo mais, eles foram feitos, pelo menos rascunhados dentro do ônibus. Então, eu me acostumei muito com essa questão do ruído externo, porque eu precisava desse ruído para fazer o trabalho.
E quando eu me vejo em casa, no silêncio, que seria o paraíso para qualquer pessoa trabalhar, meu irmão, não vai, mas não vai mesmo, assim, nada funciona, nada. Se o cachorro late, para os cachorros latirem. Exatamente. Sabe? E tem isso. A sua casa, né? No meu caso, a minha casa me distrai. Se passa uma mosca, eu olho. Se toca um telefone, eu escuto. E aí, quando eu volto, acabou, perdeu o foco, eu tenho que começar do zero. E realmente, para mim, não está funcionando. Eu acho também que a gente, por estar sentindo, né, essas coisas ligadas à ansiedade, muita gente tendo quadro de depressão e tal, eu acho que a gente fica desmotivado a fazer as coisas mesmo, sabe? E isso é um sentimento para mim que é muito contraditório, porque eu penso que eu tenho muita sorte, eu sei que eu tenho muita sorte, meu emprego é ótimo, as pessoas que, sabe, são ótimas. Eu sei disso, eu sei o quanto eu sou privilegiada nesse momento por estar na situação que eu tô, mas ao mesmo tempo eu não consigo me sentir motivada para ficar um dia inteiro escrevendo, por exemplo, né? Coisa que era o meu padrão de trabalho, né? É assim que eu sempre trabalhei, né? E assim, com gente perturbando, o celular tocando e tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas conseguia ter essa canalização de energia, assim. Eu acho que a gente está realmente passando por um momento em que a gente está disperso, não é só porque a gente está com algum déficit de atenção, assim. Eu acho que a gente está realmente, sei lá, desmotivado para fazer as coisas. E não pelo que a gente está fazendo, mas pela situação que a gente está, sabe? Eu não consigo passar um dia sem passar raiva, gente. É sério, assim. Quando eu vejo o mundo voltando à rua... E eu fico pensando, cara, aqui o tempo pra mim tá passando rápido. Eu tô sentindo que o tempo tá passando rápido. Mas a gente não sabe quando acaba. Então o que adianta o tempo passar rápido? Eu tô só perdendo minha vida, né? Porque se eu sei que eu vou ficar em casa até setembro, eu falo, não, o tempo tá passando rápido, setembro tá aí, mas eu posso ficar em casa até ano que vem, perdendo a vida, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho. Falei, gente, cancela Natal, cancela Ano Novo, eu não vou ficar triste, mas cancelaram a festa junina. Eu tô revoltada com isso. Amiga, pode cancelar o carnaval. Aonde eu vou botar minha bunda se não tiver carnaval? Não é? Vou ficar andando em casa de colã? Não Vou pode. colocar a purpurina e jogar na câmera. Que é isso que a gente faz. Eu sou caseiro e eu não aguento mais, porque eu gosto da ideia de que eu tenho a liberdade de poder sair de casa quando eu quiser. Tenho um namorado, eu tenho um relacionamento legal com ele, mora em São Gonçalo. As poucas vezes que eu fui ver, desde que começou, que foi, digamos, uma furada de quarentena, tá com uma dificuldade de saúde, e aí eu ia lá para ajudar com a casa, com compra, coisa assim. Só que vamos lá, uma pessoa que mora sozinha, aí tem que fazer compra e tal, aí termina carregando peso sozinho, que ele não pode e tal. Vou dizer para vocês, contar uma coisa pessoal para vocês, pra internet toda. Ninguém tá vendo, hein? Não, mas é sério, esse bagulho de isolamento tem hora que quase acaba com o relacionamento, cara. Para uma pessoa que tá sozinha, que não tem uma família presente, que não, pode não sozinha nesse sentido. Não, ele é uma pessoa que, assim, ele é um pouco mais sozinho. Assim, mesmo que eu estivesse morando sozinho, eu ia ter a minha família, porque eu tenho muito contato com eles. Mas ele não, por motivos lá que eu não vou expor a vida da pessoa mais do que eu já estou expondo agora. Mas ele é uma pessoa muito namorado sozinha. do César, a gente tá com você. A gente te entende, amigo. Gente, solidariedade com o Igor, gente. Mas Oi, aí ele é muito difícil para ele. Às vezes eu imagino que é muito difícil para ele ser compreensivo comigo. Se eu tivesse sozinho, que nem ele, se eu tivesse no lugar dele, eu penso assim, tentando ser empático. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia ter hora que eu ia achar, pô, ele não quer me ver. Ele não quer me ver, ele quer ficar lá em casa porque tem a família dele, tem a mãe dele, ele não precisa fazer nada. E não é isso, é porque eu fico com medo de sair, pegar alguma coisa, passar para ele, voltar, passar para os meus pais, que já não estão mais tão jovens. E fora que a outra coisa que é frustrante, as pessoas não estão nem respeitando a quarentena por aqui, tá cada vez mais descarado, parece que não aconteceu nada. Parece que aqui o vírus não chega. A gente fez uma pausa aqui na gravação, para quem tá ouvindo não vai saber, né? Se a gente não disser. É porque nós pobre e a gente não pagou o Zoom. Então a gente tem que esperar 40 minutos, entendeu? A gente fica 40 minutos, depois a gente volta. Tem que deixar para todo mundo claro isso. Zoom, se quiser mandar mimos, estamos aí. Zoom, patrocina a gente. Corre aqui rapidinho, Zoom. Vou até marcar vocês no Instagram bonitinho.
Quando a gente estava na pausa, me ocorreu uma dúvida, que é o tipo de coisa super boa, mas que eu gosto de perguntar para as pessoas. O que uma vez, um dia, no futuro, quando acabar tudo isso, qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? Eu vou pro cinema. Saudade de cinema. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria muito viajar, né? Viajar, tipo assim, pra qualquer vai, se joga. Mas eu vi uma no mercado esses dias que eu achei incrível. Eu tava pagando as compras e aí a menina tava falando, a caixa do supermercado tava falando assim, assim que acabar essa quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer é respirar. E eu fiquei assim, cara, é verdade, né? Porque a gente anda na rua de máscara e respira mal, é horrível. E aí ela pensou nisso, a primeira coisa que eu vou fazer é respirar. Eu levei isso pra vida. É o alívio, né? Não. Porra! Bom, primeira coisa que eu gostaria de fazer é ir no show do Baiana System. E se tem uma coisa que eu não... a primeira coisa que eu queria, mas até poder fazer isso, né? Eu tava vendo na televisão, eu acho que é na televisão, que eles estão fazendo um programa, protótipos de coisas que, como serão, né? Depois da volta, né? Até voltar ao normal. E aí, para show, vai ter 50% da capacidade permitida somente, mas o que eu achei engraçado foi a ida ao banheiro. Para você ir ao banheiro, não pode ir todo mundo junto. Então, você vai ter, quando você compra o ingresso, né? Vai vir um linkzinho, sei lá, um númerozinho, um código lá, que você vai cadastrar num aplicativo do lugar. E aí, na hora que você quiser ir no banheiro, você manda esse código para, tipo, agendar sua ida ao banheiro. Ou seja, você que tá aí em casa, que for para um show, não pode ir de caganeira. Porque você tem que agendar. Qualquer aperto vai na grama, né? Porque... Se tiver grama. Se tiver. São pequenas questões, assim, né? Que a gente só para pra pensar quando a gente tá muito envolvido mesmo. Eu jamais pensaria nisso. Agora eu fico me perguntando isso, assim, tipo, pra fazer um show de uma banda num espaço com 50% da capacidade, ok. Mas é isso, eu fico com a sensação de que, por mais que se tomem precauções, não vai inviabilizar o contágio, entendeu? Então eu acho que tem coisas que realmente só vão poder voltar depois que normalizar mesmo a situação do contágio. Show é uma delas, coisa, né? A não ser que os shows agora fosse tudo com lugar sentado, marcado, e vamos lá. A gente sabe que tem muito show que isso é inviável. Não ia no show da Pitty para ficar sentado. Já tive essa experiência no Teatro Municipal, mas foi outra coisa. Era outra proposta. Eu tô sentindo realmente falta do cinema. Eu juro pra vocês, eu nunca senti tanta falta de uma coisa boba, assim, pequena. Porque eu tava indo toda semana e o isolamento, eu sei que eu comecei ele efetivamente 15 de março. E meu aniversário foi dia 14. Eu estava marcado e eu tinha conseguido convencer a minha equipe toda a ir. E isso é difícil, porque todo mundo mora tão longe lá no meu trabalho. É gente de fora do Rio que pega 3 horas de ônibus para estar no centro. E aí aconteceu isso. Mas eu não fiquei tão chateado porque no dia anterior eu fui no cinema e eu fui no CCBB, que tinha uma exposição da Bjork, a exposição digital dela, que foi a coisa mais legal. Doida para ver essa exposição, gente. Gente, era muito legal. Tinha as instalações eram todas com aqueles óculos, que é tipo capacete de realidade virtual. E você entrava nos clipes da Bjork, aí ela aparecia do seu lado e era sentindo falta disso, de ver as minhas exposições também, de andar no centro da cidade, que eu gostava de andar ali, que eu gosto de viver perigosamente. O centro da cidade, quando não tá lotado, é muito bonito. Até quando ele tá cheio, eu acho aquele lugar ali incrível. Eu acho incrível essa cidade. Acho que reúne todo tipo de gente. Eu trabalhava ali perto do Museu da Manhã, dessas coisas assim, então eu tava sempre indo. Bom, pergunta. Como vocês estão mantendo ao subúrbio? Deixar de subir o subúrbio? Deixa eu manter. E aí, como é que vocês estão mantendo a sanidade mental de vocês? No improviso. Sim. Não, eu andei conversando com uma amiga minha. Eu tô assistindo filmes que eu sei que eu gosto, porque eu me tornei na vida adulta
uma coisa que eu criticava quando eu era aborrecente. Que eu falava, vocês só querem ver novela que é sempre o final feliz, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vira adulto, começa a ter que pagar conta e toma uma surra do mundo real, que aí você para e pensa, eu não quero mais ver essa porcaria que o vilão fica se dando bem 50 temporadas e aí chega no final ele só cai e morre. Tipo, eu fico, gente, eu preciso ver coisas alegres. Aí eu tô vendo filmes que eu já sei que eu gosto. Eu tô revendo tudo. Isso é uma ótima estratégia, César. Muito Nostalgia, bom. gente. Nostalgia, melhor. Eu tô evitando ver filmes também que eu sei que vão... Eu vi aquele filme Poço, logo assim que, né, que pouco depois da quarentena ter começado, quando eu tava tendo uma crise de ansiedade. Nossa, foi a pior coisa que eu poderia ter feito na vida, né? Um filme que, né, eu ia curtir tanto ver se eu pudesse sair do cinema, dar uma volta de bicicleta, beber uma cerveja. Mas, tipo, ficar trancado em casa, ver aquele filme de confinamento brutal, né? E continuar trancado em casa, tá trancado em casa até agora. Então, eu também tenho evitado um pouco essas coisas que mexem. Não vem agora, não. Me falaram, vê o conto da Aya. Tá maluco? Tá maluco, minha mãe falou isso também. O conto da Aya fica mal. Minha mãe falou isso. Falei, tá maluca. Mas eu tô vendo, em minha defesa, eu li o livro antes de existir Sonharmos e Falar em Quarentena. Depois eu vi as 2 primeiras temporadas, antes também de Falar em Quarentena. E aí, enfim, chegou aí a 3ª temporada, tive que ver, pra você saber. Mas você já tá ambientada no negócio. Pois eu só sei do que o negócio trata e sei que mexe com questões que para mim são dolorosas, assim. Com certeza. Eu tava... Agora, desculpa, amiga. Só puxando uma sardinha, já que a gente também se propõe a falar em literatura, eu vi a série e li o livro. E aí, para você que está aí curioso, querendo ver a série e ler o livro, são 2 experiências completamente diferentes, tá, galera? O conto da Aya, série é uma coisa, o livro é outra. O livro conversa muito com a série, mas são temáticas e histórias completamente diferentes. Então, se você quiser começar, se você acha que vai ler o livro e ver a série, vai ver coisas afins, esquece. Então, o que eu ia falar é que eu estava assistindo Vis-a-Vis. Inclusive, eu não vi a última temporada ainda, né? Tem que achar algum lugar para assistir a última temporada. E aí eu ficava muito ansiosa vendo aquela série, né? Eu estava conversando com o Paulo Oliveira, né? Que é amigo de todos nós aqui. E aí ele falou, nossa, amiga, que ideia incrível que você teve, né? Começar a ver uma série sobre mulheres que ficam trancadas num presídio, numa atmosfera violenta. Eu acho que você escolheu o melhor momento para ver. Aí depois ele falou, inferno, me poupe, porra. Tanta coisa pra você ver, você vai ver isso. Eu já estava envolvida, né? Mas você sabe, aí quem falou que a gente, muita gente assim que tinha um hábito de leitura, né? Lia muito e tal, e de repente não conseguiu mais ler. Eu não tô conseguindo mais ver filme, gente. Ver filme? Eu tô com muita dificuldade de, tipo, sentar e ver um filme do começo ao final, e me envolver naquilo, me engajar naquilo. Eu não tô conseguindo, assim. Eu sempre tive essa dificuldade com série, e eu tenho tido um pouco disso com filme. E o único jeito que eu consigo ler um livro, a Kinha sabe que é muito difícil. Que eu estou conversando. Uma das inspirações do podcast foi conversar sobre isso. A dificuldade que eu estou tendo para ler. Para mim, César, o que está funcionando é guardar a porra do celular. Porque rede social, a gente fica, às vezes, na ansiedade de ter alguma interação conosco. E aí eu não. Desde que eu comecei a usar muito mídia social, a ter smartphone, por assim dizer, eu percebi, caraca, desde esse ano X, esse ano indefinido, que eu nunca mais consegui realmente ler um livro ou ver uma série ou e tal. Aí um momento de leitura que eu tinha era o de transporte. Eu conversei uma vez com a Kim sobre isso. Eu lembro que na época que os livros do Game of Thrones estavam começando a estourar aqui no Brasil, da Guerra dos Tronos, já cheguei atrasado no trabalho que eu tinha na época, mais de uma vez, porque eu estava lendo o livro e eu fiquei tão imerso e com fone de ouvido, sem ouvir em que estação que eu estava, que quando eu fui ver eu estava lá na Zona Sul. Eu nunca mais teve isso na minha vida.
É engraçado, eu tinha muito essa leitura de movimento também, né? De estar em Eu algum li andando lugar na rua, e gente. exatamente, e ler. E tem coisa de um mês, mais ou menos, eu comecei a ler um livro, se chama Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Quem quiser ler, leia, que é Gostei do título. foda. Mas também não é um livro para quarentena, não, tá, gente? Leia depois da quarentena. Tipo, essas coisas. Não é um Leia livro um pra dia. quarentena. Leia um dia. Só que o livro só tem 64 páginas. Então, assim, um livro de 64 páginas, em outras épocas, eu li em um dia. Era uma leitura, sabe, fácil. Eu não terminei de ler. Assim, eu já tinha lido esse livro na faculdade. Foi o que eu te falei, né, César? Eu já tinha lido esse livro na faculdade. E aí, numa dessas minhas buscas, tipo, vou voltar a ler. E aí eu falei, vou pegar um livro curto para eu poder começar devagar, né? E aí eu peguei um livro de 64 páginas. E, gente, sinceramente, eu não terminei de ler. Então, isso me deixa meio mal, assim, porque uma coisa que eu gosto não tem muito efeito, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente se distrai se nem o que a gente gosta a gente está conseguindo fazer? E a gente meio que vive no automático, né? E do que eu andava lendo antes do que eu tive, antes da quarentena interromper tudo, eu estava fazendo terapia, consegui fazer por um tempo pela quarentena, depois uns probleminhas de plano de saúde eu tive que parar. Mas uma das coisas que a minha psicóloga falava direto, gente, era que a gente tem todo o direito de estar se sentindo mal, que a gente não tem que ser produtivo, e eu estava falando isso. Nossa, as coisas que eu gosto, as minhas distrações estão sem graça. E aí eu falo, porque você está se sentindo obrigado a se distrair com aquelas coisas e você se sente mal porque você não estava a fim de ler um livro hoje. E aí amanhã você se sente culpado que não conseguiu ler ontem, aí vai acumulando, aí vira uma obrigação. E é muito fácil chegar aqui. Olha, gente, quer segredo? Aquelas coisas que vocês não têm mais vontade de fazer, é só esquecer. Não é simples assim. A gente fica com isso na cabeça o tempo todo. A minha psicanalista, ela sempre fala que a gente faz o que é possível, né? Dentro de cada situação, assim. E é importante a gente saber se acolher nesse período, né? Porque a gente não está vivendo, operando normalmente, como a gente faz, né? Eu leio muito, aí você começa a se questionar, por que eu não estou lendo tanto? Por que eu não estou vendo os filmes? Eu sei que isso me faz bem, mas a partir do momento que você senta para ler, aquilo ali te dá um desgaste, sabe? É acolher isso também, falou, não estou a fim de fazer isso agora eu estou a fim de fazer nada. Não vou fazer nada, né? Claro que a gente tem obrigações a cumprir, né? Mas dentro das coisas que não são obrigações, se a gente criar novas obrigações, é mais motivo para a gente ficar ansioso, eu acho. E é bom trazer essa questão do nada, né? Porque foi o que o César estava falando antes, e o que a gente tem vivido muitas das nossas distrações tá no celular, né? Então a gente fica no celular e aí a gente começa a ver a vida do outro e tal. E o outro tá produzindo, o outro tá fazendo aula de yoga 3 horas da tarde, sabe? O outro tá, sei lá, vendo uma série maravilhosa 2 horas. E maratonou a série. A sensação que a gente tem, é que, pelo menos que eu tenho, é que o outro não tem nada para fazer. E aí, o Ives, por exemplo, não trabalha. Ele me olhou aqui com uma cara feia. Vocês não estão vendo, mas o Ives não trabalha. Eu olho pro Ives e ele tá jogando videogame. É isso, ele vai jogando. Essa sensação que o outro não tem nada para fazer. E eu me sinto, às vezes, olhando rede social, falando assim, cara, que merda de pessoa que eu sou, né? Na quarentena, eu não consigo ler um livro, eu não fiz nenhuma aula de yoga. Fiz nada de yoga. Inclusive, Pilates, estou pagando direitinho, mas também não fiz nenhuma aula, tá, gente? É isso, eu não me sinto produtiva e eu não me sinto com vontade. E às vezes, o meu não fazer nada é só ficar olhando pro teto. Isso, para mim, deveria ser muito mais produtivo do que ficar, tipo, buscando coisas para eu parecer produtiva. Às vezes, só olhar, sentar no quintal e conversar com os cachorros é o que resolve. Eu acho que a gente tem a obrigação de ser produtivo em algumas coisas, né? A gente se cobra isso e é natural que a gente se cobre. Eu acho que nesse período de isolamento a gente tem que ser mais carinhoso nessa cobrança. Eu não sei, eu acho que não é o momento da gente ficar se cobrando nada, sabe? E entender o que é esse nada para você, entendeu? Exatamente isso que você falou. O meu não fazer nada é ficar olhando pro teto. O meu não fazer nada é fazer uma massagem no meu pé.
Porque fazer massagem no meu pé é um negócio que me bota em contato comigo. É fazer uma maquiagem e gravar um vídeo, sabe? É procrastinar. Tem que tomar cuidado para não passar o dia inteiro scrollando o Instagram, óbvio. Mas uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha psicanalista é isso, né? Que a gente tem uma necessidade muito grande de ver o que está fora. A vida que está fora, né? Então parece que tudo que está aqui dentro desse espaço não serve ou não satisfaz, né? E tudo bem a gente não ficar satisfeito, porque não vai ficar mesmo. A gente tá numa quarentena, gente. Gente, acho que de todos vocês eu sou a mais velha, eu tenho 34 anos, e em 34 anos de vida eu nunca imaginei que a gente fosse viver uma situação dessa. Ponto. Não, e eu nunca imaginei que eu fosse reagir dessa forma, entende? Assim, eu lembro que quando a quarentena começou, eu pensei assim, nossa, que legal, vou ter tempo de fazer minha tese. Desde que a quarentena começou, eu não peguei na tese. Eu peguei várias vezes, mas eu não consegui fazer nada na meu tese. TCC. Sabe? É Não isso. sinto E o prazo vontade. tá correndo, o tempo tá correndo. Não sei se esse tempo vai contar, se não vai. Entendeu? Eu não sei como é que vai ser, mas o fato é que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo fazer isso. Porque não é um período produtivo, a gente tá sendo bombardeado por um monte, ainda mais a gente que é brasileiro, né, gente? Carioca, mora no estado do Rio, cidade do Rio. Estado que mora muito bem. Ironia, tá, gente? Contém ironia. Ao cancelamento no segundo. A gente é muito bombardeado, gente, o dia inteiro, assim, não basta a gente não poder sair na rua, porque a gente pode se contaminar, a gente tem um presidente que, porra, só faz cagada, e ele faz cagada, assim, empoderado do que ele tá fazendo, né, sabendo o que tá fazendo, orgulhoso disso, sabe, prefeito e governador... Cagada, no caso dele, é até um elogio, porque com cocô você faz adubo, o que ele solta não serve pra nada. Serve pra botar 30 pessoas na rua falando que são 300 pessoas e querer tocar terror, entendeu? E detalhe, né? Vamos puxar de novo sardinha lá pro nosso lado literário. Esse Os 300, eu acho que eu já comentei isso em algum lugar, não sei se foi um texto, enfim, faz referência a uma história grega que tem que estar completamente distorcida. Então, assim, se ele tivesse estudado um pouquinho de história, ele nunca ia usar o nome Os 300, nunca. Porque amiga, ele faz completamente oposto. Mas é porque tem filme, né? Não precisa estudar, tem um filme. E aí, o que você vê no filme ali? Você vê uma galerinha... você vê uma galera pequena que derrota uma galera, a maioria, né? Derrota um exército. Então, eles se colocam nesse lugar. Para outro programa. Olha, a gente fica aqui anotando pop, filmes, livros que são que essa galera usa e a mensagem é completamente outra. É isso que eles fazem. Tem uma lista disso. Mas, gente, deixa eu falar um negócio que eu fiquei pensando aqui. Que não tem nada a ver com isso que a gente estava falando, só pra gente voltar pro negócio da produção, de ser produtivo, né? Eu estava conversando com um amigo, ele me mandou uns textos de Harvard. Mas não são textos de Harvard, são tipo matérias do site de Harvard, né? Eu assisto o quê? Veja. Sacanagem. Não, eu li também porque me mandaram, né? E aí eles estavam falando sobre algumas coisas que você pode fazer para poder facilitar a tua vida nessa tour de você sair da cama e já estar de cara pro computador, né? São coisas que parecem meio idiotas, assim, mas que fazem muita diferença. Para mim tem feito muita diferença. Assim. Que são, tipo... Você se arrumar para trabalhar. Não faço. Arruma agora, tem Judite. Judite faz isso pra mim. Se arrumar para trabalhar e se arrumar depois que trabalha também. Aí eu já não faço. Pra ficar em casa. Quem é Judite? Judite é metade arrumada, metade de pijama. Essa é Judite. É só daqui pra cima, tá tipo eu, né? Aqui embaixo tá com moletom. Mas aqui tá Mas eles falam sobre isso, sobre você se arrumar antes e depois, para você definir esse horário, você fazer listas de atividades que você quer cumprir na semana, e aí ao longo dos dias você vai, né, orientando um dia para uma coisa ou outra. Falam sobre alimentação, sobre você ter uma alimentação assim que tem horários, né, para que você também não se perca na procrastinação, e aí você come qualquer hora, que tudo isso desregula, né, a gente, o organismo da gente. E tinha mais um monte de coisa, eu acho que eu tinha que ter dado uma olhada nisso antes de falar sobre isso. Mas de qualquer forma... Mas eu acho que você deu as principais dicas, assim, tudo que eu li sobre dica era mais ou menos nessa linha, assim, eu achei legal. Essa coisa de se arrumar, tem que fazer isso. Eu tento, de verdade, fazer. Porque pra mim realmente determina, assim, tipo, vou começar agora, terminar agora.
Às Eu vezes tive no meio do caminho eu alguns dias que eu procrastino me muito, arrumei. né? Mas... Tive Bom. alguns dias que eu me arrumei que eu passei até perfume, gente. Ah, eu passo, gente. Eu Todo não dia passo perfume, não. Não, eu passo os perfumes que eu faço, assim, mas perfume eu não passo, não. Perfume, gente, Érica. Desculpa. Desculpa, gente, que eu faço fitoterapia também, porque mil de sacanagem. Vamos lá. Para a gente encerrar hoje o nosso podcast lindo, fofo, dicas que vocês dariam. E vamos deixar aqui bem claro, a gente não é dono do saber, a gente está aqui aprendendo com todo mundo. A gente Não tá somos aqui... coaches. Não somos coaches. Somos legais. Eu sou professora, sabe? Lorena é geógrafa, César tá fazendo design. É design, amigo? Não, publicidade. Publicidade. De onde eu tirei design? Corta essa parte, tá, amigo? César tá fazendo... César tá fazendo publicidade. E a gente, assim, a gente não tem pretensão nenhuma de ensinar algo a alguém, né? Mas se vocês puderem dar dicas de como tentar melhorar ou deixar a quarentena das outras pessoas mais leve, o que vocês falariam? Bom, quer começar, César? A primeira... Cheguei a falar antes sobre buscar... o que me dá um pouco de conforto é buscar um filme que eu gosto, um jogo que eu gosto, alguma coisa que eu sei que eu vou gostar. Mas os únicos momentos nesses meses que eu realmente me senti bem, que eu esqueci de tudo lá fora e que eu senti esperança, foram os momentos em que eu estava conversando com alguém, com algum amigo, e eu não digo mandar mensagem, eu digo conversar. Tipo, como a gente está se falando agora. No intervalo eu falei que a gente parecia uma terapia. E porque é a primeira vez em muito tempo que eu estou me sentindo bem. E, assim, eu acho que todo mundo vai se sentir melhor se pegar um tempo para fazer uma chamada por vídeo, ou pelo menos ligar para ouvir a voz da pessoa, para você ter o tom de voz da outra pessoa, que são, assim, são os momentos que eu sinto que está tudo bem. E que o mundo lá fora continua uma merda, mas tá tudo bem, porque tá uma merda, mas não tá sozinho. Eu acho que é legal a gente ter esse contato e tentar ter uma rotina de encontros também, sabe? Eu tenho 2 amigos que a gente, toda sexta-feira à noite, a gente se liga, nem que seja para falar por 10 minutos. A gente, às vezes, toma uma cerveja cada um na sua casa, que eram meus amigos com os quais eu saía toda sexta-feira para tomar uma cerveja na rua, né? Então, ótima ideia. o Paulinho e o Rico. Então a gente sempre tem essa rotina, assim, quando não vai rolar, a gente te avisa e marca para um outro dia pra gente toda semana ter esse hábito. Tem uma amiga que a gente tá vendo novela juntas, que é a Ana Luísa, a gente tá assistindo Verdades Secretas, então a gente fica, amiga, vai, dá o play. Aí a gente dá o play e fica conversando pelo WhatsApp, comentando da bunda do Rodrigo Lombardi, sabe? Essas coisas assim que a gente gosta muito. E aí eu tô tentando manter essa proximidade mesmo na distância com os meus amigos. Isso tem sido, com certeza, a coisa que mais tem me ajudado. Uma coisa que eu sinto, assim, que faz muita diferença no meu dia, mas eu não me sinto capaz de fazer isso com frequência, né? Mas também não vou me cobrar por isso. É atividade física, uma yoga, qualquer coisa. Assim, meus amigos que fazem sempre falam que isso dá um ganho de qualidade de vida. Eu faço de vez em quando e eu sinto que nos dias que eu faço realmente me ajuda. Eu acho que é isso, beber muita água. Deus, assim, fica em casa, que essa merda passa logo. Muito mais, sabe? Voltou? Voltou. Foi a armadilha de Satanás, porque eu falei pra ficar em casa e o capiroto veio aqui e bugou. Então fica em casa, caralho. Porra, fica em casa nessa porra. Tem que trabalhar? Tudo bem, se não tem que trabalhar, fica em casa, caralho. Vai ficar fazendo resenha? Esses dias teve pagode aqui na minha rua, cara, eu fiquei tão puta. Eu em casa há meses. Galera fazendo pagode com música ao vivo. Vamos na feira. Dá um chego na feira. Pra ver como é que tá. Eu vejo gente, eu já começo a passar mal, gente. Eu tô descompensada. Mas é isso, gente. Fica em casa, bebe água. Façam atividade física sempre que conseguir. E estejam próximos das pessoas que vocês amam, mesmo que vocês não estejam fisicamente perto delas. É isso. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui.
Espero que vocês tenham aceitado as dicas. Espero que vocês não tenham cancelado a gente no segundo episódio. Coisas importantes que eu preciso falar. Primeiro, Zoom, patrocina a gente que tá foda. Segundo, se vocês quiserem participar do podcast, mandando dica, mensagem, tema, tamo aí. A gente está aceitando tudo e qualquer coisa. Terceiro, obrigada, Lorena, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Espero que seja o primeiro encontro de muitos. Tomara. Espero que você esteja aqui mais. Espero que os próximos. Eu sei que a gente vai ficar numa vibe ainda aí muito tempo de quarentena, até setembro a gente está aí nessa loucura. Mas eu espero que um dia a gente consiga fazer um encontro farofa cósmica presencial e acho que vai ser fantástico. Tá? Farofa Reunited. Isso. Eu vou me despedindo por aqui. Vou deixar vocês se despedirem também. E até. Lembrando, rapidinho. Toda quarta-feira a gente vai fazer um esforço para sair o episódio na quarta, mas se não sai na quarta, sai na quinta. A gente ainda tá meio que organizando isso. Mas deixa o like lá. Eu sempre quis falar isso, né? Eu falei no começo do vídeo, tô falando de novo. Deixa o like, aperta o sininho. Sabe, manda beijo pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. A gente manda beijo também. Tipo, isso. E é isso, tá, galera? Eu vou me despedindo aqui. Vou deixar vocês se despedirem. E até semana que vem. É isso, gente. Muito obrigado por ouvirem a gente até agora. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. Desabafa aí nos comentários, que faz bem desabafar. Não fica com medo de falar que você está reclamando muito de desabafa. Tudo. Então, gente, obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa de estar sendo a primeira convidada desse projeto incrível, que já está sendo assim gestado já há muito tempo. E desejo assim que dê certo, desejo muita sorte. Acho a proposta incrível. Estou muito honrada mesmo. Para quem nos escutou até agora, eu agradeço por compartilharem desse momento terapêutico incrível que tivemos. Né? E é isso. Dividam suas dores. É a catarse real. Então, dividam suas dores com a gente nos comentários, vamos conversar, chama no DM, vamos trocar uma ideia, entendeu? Porque nesse momento que a gente tem que fazer é se aproximar mesmo. E é isso, fica em casa, bebe água e beijo no coração. Te amo, vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.